Olá, bom dia, povo de Deus, ou boa tarde, não sei qual horário que você está ouvindo esse vídeo. Eu quero desejar desde já que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre com você e com a sua família. Estamos aqui reunidos novamente para meditar na palavra de Deus. E o tema de hoje, meus irmãos, nós iremos analisar o que a palavra de Deus fala a respeito de um homem que foi usado por Deus. Quem é esse homem? Abra sua Bíblia lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Abra sua Bíblia. E antes de ler, feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração antes de ler a palavra de Deus. Grande Deus e eterno Pai, te pedimos a tua bênção agora para lermos a tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 17 de 1 Reis está escrito: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho e nem chuva haverá nesses dias, nesses anos, segundo a minha palavra. Meus irmãos, aqui fala a respeito do profeta Elias. Quem era Elias? O nome Elias é a junção de dois termos, El e Yahvé, que significa o Senhor é o meu Deus. Elias, meus irmãos, era uma pessoa simples. Era uma pessoa que morava na cidade simples também, a cidade de Tesbe. Era morador de Gileade. Mas o interessante, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28, Deus, Ele chama os fracos para envergonhar os fortes. Ele chama aqueles que nada são para envergonhar os que acham que são. Porque a nossa dependência está em Deus. Deus não quer saber o quanto você é e o quanto você tem, mas sim a sua disponibilidade para servi-lo. Elias, meus irmãos, ele viveu na época do rei Acabe. Era um rei terrível, um rei mau, perverso, casado com a Jezabel, que era pior do que ele. Ou eram iguais, mais ou menos iguais. E ali naquela época o povo era idólatra, o povo não tinha um temor a Deus, as pessoas não obedeciam a Deus, e Deus enviou ali o profeta Elias para repreender o povo, para chamar o povo ali para junto de Deus. Interessante, meus irmãos, quando nós nos afastamos de Deus, o pecado nos afasta de Deus, as consequências vêm. Não é que Deus quer castigar ninguém, mas a nossa proteção está em Deus. O cuidado de Deus é que nos livra de todo o mal. E ali, meus irmãos, o povo de Israel estava longe de Deus. E Elias ali foi para repreender o rei, repreender o povo, para que voltasse novamente. O interessante, meus irmãos, que Elias ele tinha a característica de ser um homem de oração. Quando ele fala, tão certo como vive o Senhor, perante cuja face eu estou, era um homem que vivia diante da face de Deus. Mas quais eram as outras características de Elias? Eu quero convidar você a abrir agora no mesmo capítulo, versículo 2. Veja o que nos diz a Bíblia. Verso 2. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo. Verso 3. Retira-te daqui e vai para o lado oriental. Esconde junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Elias, além de ser um homem de oração, era um homem de obediência. Quanto mais nós oramos a Deus, quanto maior a comunhão que temos com Deus, mais sentimos o desejo de obedecer. E veio a palavra de Deus para Elias e disse: Elias, sai daí, vai lá para o riacho de Querite. Você sabe o que significa o que? Querite significa lapidar, cortar. Elias era um homem de Deus, mas precisava ser moldado por Deus. Eu preciso ser moldado por Deus, você também precisa ser moldado por Deus. E para sermos moldados, meus irmãos, existe uma palavrinha importante chamada obediência. Para sermos moldados por Deus, temos que estar dispostos a obedecer a Deus. Elias obedeceu a Deus, foi para o riacho de Querite e passou ali o primeiro tempo dos 3 anos e meio de seca no riacho de Querite. Interessante que Elias viu a água no riacho, não lhe faltava água. As aves, os corvos traziam seu alimento. O pão era certo, a água era certa. Mas aconteceu algo interessante. Ainda no capítulo 17, no versículo 7, fala que passados dias, a torrente secou, porque não chovia na terra. Meus irmãos, prestem atenção.
Muitas vezes nós estamos em oração a Deus, estamos obedecendo a Deus, e acontece coisas que a gente fica com a pergunta, mas por que está acontecendo isso comigo? Deus, Ele tem a sua maneira de trabalhar. Nós fazemos as nossas orações, nós entregamos nossa vida nas mãos de Deus, mas Deus tem a sua maneira de trabalhar na nossa vida. A nossa parte é confiar em Deus de todo o coração. Secou o riacho de Querite. Imagina aí, Elias agora no deserto, sem água. Poderia perguntar, mas Senhor, eu estou te obedecendo, por que está faltando água? Meus irmãos, quando vir as dificuldades, seja firme. Diga, Senhor, agora que eu te obedeço mesmo. Agora que eu vou estar mais firme nos teus caminhos. Aconteça o que for, eu não te deixarei. E aí, a terceira parte diz o seguinte, nesse tema. No versículo 8, capítulo 17, verso 8, diz aqui: Então lhe veio a palavra do Senhor novamente, e disse-lhe, vai para Sarepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, onde ordenei para que uma mulher viúva te dê comida. Meus irmãos, muitas vezes as orientações de Deus não é de acordo à lógica humana. Deus não fala de acordo com os nossos pensamentos, com os nossos planos, não. Os planos de Deus, os pensamentos de Deus estão superiores aos nossos pensamentos. Agora, me ajuda aqui, imagine você no lugar de Elias. Deus agora dá uma ordem, Elias vai para Sarepta, para um deserto. Se ali onde ele estava faltando água, e agora ele vai para um deserto? Mas era isso que Deus estava dizendo. E Deus diz assim para Elias, Elias, vai para Sarepta, e lá tem uma viúva que ordenei que cuidasse de você. Elias, meus irmãos, confiou em Deus, obedeceu a Deus. O que aconteceu? Sarepta também significa local deserto, local seco. Muitas vezes no deserto da vida, Deus nos ensina lições, que nós somos moldados, transformados. Moisés passou 40 anos morando no deserto para aprender a ser humilde. Moisés passou 40 anos ali para aprender a ouvir a palavra de Deus e saber ser usado por Deus. Elias agora é levado para o deserto. Jesus, antes do seu ministério, Jesus não precisava ser moldado, ele é perfeito, Jesus é perfeito. Mas Jesus passou 40 dias no deserto. Muitas vezes precisamos passar pelo deserto da vida. Qual é o seu deserto? Eu não sei, Deus ele sabe. Mas o que você deve fazer é o seguinte: seja grato a Deus em toda e qualquer situação. Em tudo dai graças, como diz o apóstolo Paulo, porque essa é a vontade de Deus. E a gratidão nos leva à obediência. Elias, ele foi, meus irmãos, para Sarepta. Interessante, chegou lá, ele encontrou com a viúva. A Bíblia diz aqui que ele encontrou uma viúva e pediu água a ela. E disse, traz um pouco de água. Quando ela saiu para pegar água, ele disse, olha, traz também um pão. Aquela viúva olhou para Elias e disse, tão certo como vive o Senhor, o que eu tenho em casa é apenas um pouco de farinha, um pouco de azeite. Eu vou fazer ali um pão para mim, para meu filho, e depois nós comeremos e morreremos. Elias dá a seguinte ordem: traga primeiro para mim. Meus irmãos, aos olhos humanos, se você não se detém todo o contexto da história, você diz, rapaz, Elias foi egoísta. De maneira nenhuma. Elias estava ali representando o próprio Deus. Deus, eles tem que estar em primeiro lugar. A primeira parte deve pertencer a Deus. Devemos buscar Deus nas primeiras horas do dia. Deus, ele tem que ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Aquela viúva, apesar de ser de Sarepta, que não era a terra de Israel, ela foi obediente a Deus. Ela fez o pão, ela preparou ali o pão com azeite e levou para Elias. E o interessante, Elias havia prometido, disse, olha, da tua botija não faltará farinha, né? Da tua vasilha não faltará azeite. E aquela promessa que Elias fez se cumpriu na vida daquela viúva. Não faltou farinha para ela, não faltou azeite, porque ela confiou em Deus. E confiança, como eu falei, leva à obediência. Ela foi obediente a Deus. E a minha pergunta, você tem sido obediente a Deus, meu irmão? Você tem confiado realmente em Deus? Interessante, Elias estava ali na casa da viúva e de repente acontece algo. O filho daquela viúva morre. Era a única pessoa que ela tinha da família. O esposo já havia morrido, ela não tinha, só tinha um filho apenas, e aquele filho morreu. E ela agora ficou indignada e vai
em busca de Elias e pergunta: Elias, tu viestes para aqui para me fazer lembrar dos meus pecados e afligir-se agora meu coração, permitindo que meu filho morra? Interessante, Elias ele não se defendeu. Elias apenas perguntou: onde está o teu filho? Foi onde estava o filho. Pegou o filho nos braços, levou para o quarto que estava em cima. E ali orou a Deus, pedindo: Senhor, que volte a vida para esse menino. E Elias ali aqueceu o corpo do menino. E ali, meus irmãos, aconteceu a primeira ressurreição registrada na Bíblia. Elias, usado por Deus, um instrumento nas mãos de Deus, fez com que aquele menino ressuscitasse. Interessante que aquela viúva, depois desse episódio, ela olha para Elias, agora grata a Deus, no versículo 24, capítulo 17, verso 24. Então a mulher olha para Elias e diz assim: nisto conheço que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor está na tua boca. Meus irmãos, a palavra de Deus está na sua boca? Você tem procurado ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, falar a palavra de Deus? Veja só, Elias passou por esses dois momentos para que pudesse ser moldado, como eu falei no início. Porque tinha um grande desafio que Deus estava preparando para Elias, no Monte Carmelo. E ali Elias, assim como ele obedeceu as duas primeiras ordens, agora Elias obedece novamente. E Elias vai se apresentar até o rei Acabe. E Elias desafia agora Acabe para reunir os profetas de Baal, todos lá no Monte Carmelo. Elias, ele não teme, sabe por quê? Porque ele está na presença de Deus, ele vive diante da face de Deus. Lá no capítulo 18 do primeiro livro de Reis, nos fala que desafio foi esse que Elias fez. Capítulo 18, no versículo 19, está escrito aqui o seguinte. Capítulo 18, versículo 19, Elias fala: agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Meus irmãos, Elias estava ali como profeta de Deus. Só tinha ele. Existiam 400 profetas de Baal, 400 profetas do poste ídolo. Eu quero dizer a vocês que você, meu irmão, você, minha irmã, junto com Deus, você é a maioria. Não tem o que temer. Quem está com Deus, está com a vitória. A Bíblia nos diz que com Deus nós somos mais do que vencedores. Interessante aqui, Elias desafiou os profetas de Baal, ordenou que eles fizessem o sacrifício a Baal, para mostrar ao povo de Israel que estava ali, vendo toda aquela cena, mostrar quem era o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal passaram a manhã até o meio-dia e nada de Baal se pronunciar, porque só existe um Deus verdadeiro, meus irmãos, aquele que nos criou, o Deus criador do céu, da terra, do mar, o Deus que te ama e enviou Jesus para nos salvar. E ali quando Elias faz a oferta ao Deus verdadeiro, ao Deus criador, nosso Senhor Jesus Cristo, ele ali faz a oferta e desce fogo do céu. Quando desce fogo do céu, meus irmãos, toda aquela oferta é consumida. E ali depois Elias dá ordem para que destruam os profetas de Baal, para que as pessoas deixem de ter idolatria, deixem de fazer coisas erradas. E ali Deus mostra mais uma vez a sua vitória diante do povo. Interessante, meus irmãos, depois desse episódio, sabe qual foi a atitude de Elias? Elias voltou a orar novamente. A Bíblia diz que Elias orou, e orou por 7 vezes. Depois que ele orou a 7ª vez, o seu servo, que estava indo olhar para o Oriente, e Elias ordenava que ele olhasse, e na 7ª oração que Elias fez, ele viu ali uma nuvenzinha negra, do tamanho da mão de um homem, mas essa nuvem ia crescendo, e Elias disse ao rei Acabe: volte para casa, porque aí vem chuva. Elias orou, e depois de 3 anos e meio, veio chuva sobre Israel. Deus, ele é fiel, Deus cumpre as suas promessas, meus irmãos, louvado seja Deus por isso. Interessante que depois disso, o que aconteceu com Elias? No capítulo 19, meus irmãos, no capítulo 19, fala que Elias, ele passou uma provação muito grande. A esposa de Acabe, Jezabel, ameaçou Elias.
Elias, aquele que havia sido lapidado por Deus, obedecido a Deus, que viu o fogo descer do céu, que viu ali uma criança ressuscitar. Elias que havia visto, meus irmãos, a água correr no riacho de Querite, não faltar o pão, não faltar água, e agora diante de uma ameaça de uma mulher ímpia, idólatra, Elias tem medo. Veja só, muitas vezes nós corremos o risco de, depois de grandes vitórias em nossa vida, nos tornarmos frágeis. A Bíblia nos fala no capítulo 19, versículo 9. Sabe o que aconteceu com Elias? Capítulo 19, versículo 9. Ali entrou Elias em uma caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui? Elias teve medo daquela mulher, entrou numa caverna. Mas o interessante, meus irmãos, Deus não abandonou Elias. Deus nunca abandona os seus filhos. Então, qualquer situação que viemos a passar, Deus está sempre cuidando de cada um de nós. E ali, Deus chama Elias na caverna. O que tu está fazendo aí, Elias? Sai da caverna, Elias. E aí, concedeu alimento para Elias, o pão, concedeu ali água para Elias, concedeu trabalho para Elias, e Elias agora é transformado. Sabe o que aconteceu naquele momento que Elias estava ali numa depressão? Elias chegou, meus irmãos, a pedir a Deus para morrer. Achou que sua vida não adiantava mais. Meus irmãos, Deus, ele tem infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Elias, Deus concedeu uma grande bênção para ele. No segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 14, eu quero ler para vocês esse texto. Segundo Reis, capítulo 2, verso 14. Sabe qual foi a maior bênção na vida de Elias? Está escrito aqui, capítulo 2, versículo 14. Está escrito o seguinte, capítulo 2, verso 14. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias, quando feriu as águas? E se dividiram de um para o outro lado. No versículo 11, meus irmãos, indo eles andando, falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um dos outros, e Elias subiu num redemoinho. Elias, meus irmãos, ele foi levado por Deus sem passar pela morte. Elias representa todos aqueles que estarão vivos quando Jesus voltar, que não passarão pela morte, serão transformados, como está lá em Coríntios capítulo 15, no fechar e abrir de olhos, serão transformados, como está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, serão transformados, serão levados para o céu e viverão eternamente com Cristo. Elias foi visto juntamente com Cristo no Monte da Transfiguração. Elias e Moisés. Moisés representa aqueles que estiverem dormindo em Cristo, que vão ressuscitar também na volta de Jesus. E Elias representa os que estiverem vivos. Meus irmãos, eu quero finalizar aqui com uma pergunta para você. Quem é o Elias em nossos dias? O livro do profeta Malaquias, ele nos diz no capítulo 4, versos 5 e 6. Eis que enviarei o espírito de Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Qual é o espírito de Elias? É o Espírito Santo, meus irmãos. O mesmo espírito que agiu em Elias, ele está hoje à disposição para agir na sua vida, na minha vida também. O Espírito Santo que capacitou Elias para obedecer, para ser fiel a Deus, ele está hoje disposto a te usar, te transformar e te preparar também para a eternidade. Meus irmãos, o apóstolo Tiago, no capítulo 5, verso 17, fala que Elias era um homem como eu, como você, uma pessoa simples. Sabe qual foi a diferença na vida de Elias? Ele orou a Deus, era um homem que orava a Deus. Toda transformação, toda mudança que houve na vida de Elias, iniciou com oração. Deseja você, meu irmão, orar a Deus para que Deus transforme a sua vida? Deseja você ser o Elias nos dias atuais? Deseja você ser usado por Deus, meu irmão, minha irmã, e se preparar para estar com Cristo na eternidade? Eu quero orar por você. Se for o seu desejo, se você, meu irmão, quer sentir a alegria de viver na presença de Deus, feche seus olhos, vamos orar
ao nosso Deus nesse momento. Grandioso Deus, amantíssimo Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela promessa maravilhosa que o Senhor faz na tua palavra, nos mostrando que assim como foi nos dias de Elias, assim também será nos últimos dias. O Espírito Santo que foi concedido a Elias, o Senhor está concedendo nos últimos dias. E esse é o nosso desejo, Senhor. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, assim como foi Elias. Nós queremos viver diante da Tua face, Senhor. Queremos ter a Tua palavra em nossa boca. Queremos Te obedecer, Senhor. E queremos viver unicamente para a honra e glória do Teu santo nome. Que o Senhor nos dê a Tua bênção e a Tua paz. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. Transforma a nossa vida, Senhor. E dá-nos a Tua bênção. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Meus amigos, que Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção de vocês. Na próxima semana teremos mais um vídeo para a honra e glória de Deus. Estou orando por vocês. Que o Espírito Santo seja derramado sobre você e a sua família. É o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.